Hi Bob! As duas primeiras temporadas dessa série me conquistaram muito. Meu único arrependimento foi não ter começado a assistir ela mais cedo. Mas, gente, os avanços tecnológicos dessa terceira temporada são coisas de outro mundo. E as intrigas políticas não param, sem contar a quantidade de viagem espacial e as naves cada vez mais bonitas. Hoje eu vou trazer o terceiro vídeo da série de For All Mankind e eu vou te contar tudo o que aconteceu na terceira temporada. Por isso, se você não viu o resumo completo da primeira e da segunda temporada, pausa esse vídeo e clica no card aqui em cima para relembrar de tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma cena. Eu sou o Paulo Viegas e antes de continuar, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. Quase uma década se passou desde os eventos da segunda temporada e as coisas mudaram bastante. Estamos agora em 1992 e a corrida espacial é para ver quem vai chegar primeiro em Marte. Os Estados Unidos e a União Soviética dividiram a Lua, criando contratos de mineração de hélio 3, um combustível para fusão nuclear, que promete substituir o petróleo. Nesse meio tempo, a Coreia do Norte abandonou o seu programa de mísseis balísticos e focou a sua energia no programa espacial, enquanto a primeira empresa de turismo espacial, a Polaris, fundada pela Karen e pelo Sam, ex-marido da Tracy, construiu um hotel na órbita da Terra. A trama começa com a inauguração do Hotel Orbital Polaris, com a celebração do casamento da Amber com Danny Stevens, que já se formou na Marinha e seguiu o negócio da família, virando um astronauta. Ele, inclusive, já teve em Jamestown. Entre os convidados também estão Ed Baldwin e a sua nova esposa, Yvonne, além da Danielle, com o seu marido, Corey, e várias outras figuras de peso. Os soviéticos anunciaram o nome do seu comandante da missão para Marte, o cosmonauta Grigory Kuznetsov. Pressionadas, Margot Madison, diretora da NASA, e Molly Cobb, chefe dos astronautas, estão em conflito sobre quem deveria comandar a missão americana. Molly quer o Ed no comando, já a Margot acha que ele está velho demais para uma missão tão longa e arriscada. Ela acredita que Danny é uma opção muito melhor. Margot também mantém uma relação cada vez mais próxima com Sergei, desde o convite para um encontro no final da temporada passada. Os dois, inclusive escondidos de todos, trocam informações entre as duas agências. Ao mesmo tempo, a Leida, agora casada com o Victor e com um filho, o Ravi, trabalha no desenvolvimento do motor de fusão nuclear do foguete que vai levar os americanos até Marte. Margot e ela também se aproximaram muito, virando quase que uma família. Assim, a diretora da NASA decide enviar ela para a Lua, de onde a nave americana vai ser lançada para Marte, para que ela trabalhe pessoalmente no motor da nave. Durante a festa de casamento, um pedaço do foguete norte-americano que explodiu na órbita atinge o Hotel Polaris, danificando um dos motores de rotação. Inicialmente, não é muito preocupante, só causando o aumento gradual da gravidade da nave. Dois astronautas tentam consertar o problema, mas dois cabos de sustentação da nave se soltam, matando eles e causando estragos terríveis na nave, colocando todos que estão a bordo em risco. Com esse cenário, eles começam a evacuar o hotel como dá, e em um momento dramático, o Sam usa um dos elevadores para chegar na nave de transporte, mas a gravidade puxa o elevador e ele acaba morrendo com um impacto. Ed, que acabou torcendo o tornozelo no meio da confusão, permite que o Danny saia da nave no seu lugar para desligar o motor defeituoso e parar o aumento de gravidade para que todos consigam fugir. Em um ato heróico e mortal, Danny consegue chegar ao motor danificado no último segundo antes do hotel colapsar inteiro e desliga o propulsor, evitando assim a destruição completa da Polaris e salvando todos a bordo. Após o desastre do Hotel Orbital e a morte do Sam, Karen toma uma decisão importante. Ela vende a Polaris para o Dev Yessa, o bilionário, visionário e dono da Helios Aerospace, tipo a SpaceX da série. Dev traz um plano ousadíssimo. Ele quer usar os propulsores de hélio que a Helios desenvolveu e transformar o Hotel Orbital em uma nave para mandar os primeiros astronautas para Marte. Karen então decide não só vender a Polaris para o bilionário, mas também começa a trabalhar para Helios, fazendo parte da nova corrida espacial. Danny, que sofreu muito com a morte dos pais e o amor não correspondido da Karen, só piorou. Durante esses 10 anos entre as duas temporadas, ele se afundou na bebida e nas drogas. Embora ele tenha tentado seguir em frente,
Se casando e iniciando uma nova vida, a obsessão dele pela Karen não mudou. E depois de ser rejeitado de novo, ele volta a beber. Ellen, que virou senadora dos Estados Unidos, agora concorre à presidência americana contra o Bill Clinton, tendo Larry ao seu lado e escolhendo o governador Bragg como seu vice. Aproveitando uma viagem da Margo, Molly nomeia Ed como comandante da missão Sojourner 1, a primeira missão tripulada para Marte, prevista para 1996. Quando Margo descobre, ela imediatamente desfaz a nomeação e coloca Danny como comandante, além de demitir a Molly. Essa situação cria uma tensão gigante entre Ed e Danny, especialmente quando ele sugere que a Danny, mesmo sendo uma excelente astronauta, só foi escolhida para o cargo por conta da cor da sua pele. Danny, agora como nova comandante da Sojourner 1, recebe a lista de tripulantes feita pelo Ed, mas o nome na lista surpreende ela. Kelly Baldwin, filha do Ed, que era uma das pesquisadoras da estação McMurdo, na Antártida, estudando a existência de vida em lugares inóspitos. Embora Danny não tome todas as decisões de imediato, ela decide que quer o Danny Stevens como seu copiloto, sem saber que os problemas pessoais dele estão de volta. Ed está completamente desiludido por ter perdido, mais uma vez, a oportunidade de ser o primeiro astronauta a pisar em um lugar onde o ser humano nunca esteve. E assim, a Karen vê uma oportunidade. Ela apresenta para o Dev a ideia de colocar o Ed como comandante da missão da Helios, e depois de uma votação na empresa, é decidido que ele será o comandante da missão privada para Marte. Depois do Ed aceitar o cargo, fazendo o impensável e deixando a NASA, Ed, Devin e Karen anunciam ele na televisão como comandante da missão da Helios. Para surpresa de todos, Dev ainda revela que sua nave será lançada em 1994, 2 anos antes da missão planejada pela NASA e pela União Soviética, com a promessa de que Marte será um lugar democrático para todos e não de um governo. Com o anúncio, tanto a NASA quanto a União Soviética se veem pressionados a antecipar os seus próprios projetos, dando início a vários problemas. A União Soviética ainda não tem um propulsor de fusão nuclear, o que limita a capacidade deles de chegar em Marte. Já os americanos estão lutando para conseguir mandar suprimentos necessários para manter os seus astronautas vivos durante a missão, já que a janela de viagem só acontece a cada 2 anos. A Helios transforma o hotel orbital em uma nave moderna e automatizada, praticamente toda controlada de forma remota. O Ed, da velha guarda dos astronautas, insiste que eles precisam de um controle manual para casos de emergência, e assim a empresa pausa o projeto imediatamente para atender às exigências do seu novo comandante. Danny, que tinha voltado a beber, invade a antiga casa dos seus pais para curtir com uma mulher que ele encontrou no outpost. A polícia até faz vista grossa quando reconhece ele como filho do herói gordo Stevens, mas a Danny não é bem assim. Ela é chamada para buscar ele e isso custa a sua vaga na missão da NASA para Marte. Ed, que entrou em uma guerra para roubar os especialistas da NASA e ciente dos problemas de Danny, decide convidar ele para integrar a sua equipe a ser nada mais, nada menos do que o seu copiloto, apesar dos alertas da Danny sobre o estado dele. Karen também tenta recrutar a Aleida para se juntar a Helios, mas ela permanece leal a Margo e, consequentemente, à NASA. Durante o 35º Congresso Internacional dos Astronautas, a Margo, abalada pela nova concorrência, finalmente toma coragem e chama o Sergei para uns drinks no quarto dela. O encontro começa a ficar mais íntimo, quando o Sergei, atormentado pela culpa, interrompe o momento e pede a Margo o projeto do motor nuclear da NASA. Margo recusa, mas nesse momento alguns agentes da KGB entram no quarto e tentam chantagear ela, usando o relacionamento dos dois para pressioná-la a entregar os designs dos motores deles. E quando isso falha, eles ameaçam matar o Sergei. Kelly também é convidada pelo pai para se juntar à sua viagem, mas buscando uma chance de escapar da sua sombra, conversa com a Danny e consegue uma vaga na missão da NASA para Marte. Já William Strauss, o famoso amendoim da NASA, não resiste ao reconhecimento que recebe da Kelly, além da gorda proposta salarial, e assim decide deixar a NASA para se tornar controlador de voo da Helios. 2 anos se passam, e a Aleida agora é controladora de voo da NASA, e Ellen se tornou a primeira presidente dos Estados Unidos. Assim, as 3 potências espaciais, NASA, Helios e União Soviética, estão prestes a lançar as suas missões para Marte na mesma janela de 2 semanas. A NASA faz o seu lançamento da Lua conforme planejado,
enquanto a Hélios lança sua nave diretamente da órbita da Terra. Já a União Soviética manda o seu foguete gigantesco da Terra, comprovando assim que a Margo acabou cedendo à pressão soviética e entregou, em nome do seu amor pelo Sergei, o projeto do motor nuclear. A corrida para Marte está acirrada, com a Hélios liderando, seguida pela União Soviética e, por último, a NASA. Nesse momento, a Sojourner 1, a nave da NASA, revela um trunfo inesperado, uma vela espacial. Com a abertura da vela e se aproveitando dos ventos solares, a NASA ultrapassa todas as outras naves, tomando a dianteira. Além disso, descobrimos que o ex-cosmonauta soviético Roland Baranov, que desertou para os Estados Unidos lá na segunda temporada, agora faz parte da tripulação da Sojourner 1. Na Terra, a situação não está fácil para a NASA. As manifestações contra a agência aumentam, motivadas pela perda dos empregos causado pela substituição do petróleo pelo hélio 3 como fonte de energia. Durante uma dessas manifestações, Jimmy Stevens, o filho mais novo do Gord e da Tracy, conhece Sunny Hall e começa a se envolver com um grupo de amigos dela, onde acaba por encontrar o Charles, o fuzileiro que foi treinado pela Tracy para pilotar o módulo lunar para a retomada da base 357 Bravo. Também na segunda temporada, Kelly, a bordo da Sojourner 1, tem enviado mensagens pelo espaço para tentar contato com uma possível vida alienígena, quando recebe uma resposta de um dos cosmonautas russos, alertando que a tripulação da Marte 94, a nave soviética, está prestes a fazer algo muito arriscado com o intuito de vencer a corrida. Pouco depois, os russos ligam os motores a todo vapor, numa manobra desesperada e irresponsável. E como esperado, os motores começam a falhar e a nave deles muda de direção, saindo de rota. Diante dessa situação, Danny e Ed conversam e decidem que a Hélios vai resgatar os cosmonautas russos, já que a nave monstruosa deles tem muito espaço. O desvio significa perder a corrida, já que a nave precisa retornar para a Terra depois do resgate, por causa da falta de combustível. Ed entra em contato com o centro de controle de voo da Hélios e pede autorização para realizar a missão. Mas o Dev nega o pedido depois de fazer uma votação claramente parcial entre os seus funcionários, alegando que a NASA é um órgão governamental e, por isso, a responsabilidade do resgate é deles. Quando Ed recebe a resposta, ele resolve desobedecer, seguindo na mesma para o resgate. Mas a empresa enviou junto com a mensagem uma atualização de software, bloqueando o controle manual da nave e forçando o voo direto para Marte. Diante disso, a NASA, de mãos atadas, vai socorrer os cosmonautas. Eles conseguem resgatar 4 dos 5 tripulantes russos e começam a planejar como extrair combustível da nave soviética para conseguir seguir viagem para Marte. Nesse momento, um dos motores dos russos acaba rachando, jogando a nave soviética para cima da Sojourner. No meio da confusão, o cabo que conectava as duas naves se rompe, fazendo o último cosmonauta russo morrer. E para piorar, o cabo atinge um dos astronautas da NASA, matando ele também. Como se isso não fosse bastante, a colisão entre as naves esmaga uma segunda astronauta americana que estava filmando a nave russa para que Houston pudesse planejar a extração de combustível. Apesar das mortes, a colisão entre as duas espaçonaves não causou danos significativos na Sojourner, e depois de reabastecer com o combustível da nave soviética, eles seguem viagem para Marte. Enquanto isso, Ed, com a ajuda do Nick e Conrado, recupera o controle total da Phoenix, bloqueando o Dev de tomar decisões remotamente por eles mais uma vez. Além disso, o autoritarismo do Dev faz a Karen se demitir, insatisfeita com as manipulações dele. Danny, como copiloto do Ed, manipula o Nick e consegue a senha mestre da nave. Com isso, ele começa a espionar as comunicações entre o Ed e a Karen, mergulhando ainda mais na sua obsessão por ela. Com as duas nações e uma só nave, uma comissão da Roscosmos vai para Houston, a base da NASA, tendo Lenara Katish à frente da agência. A nova diretora já chega chantageando a Margo, pedindo acesso aos equipamentos deles quando chegarem em Marte, já que tudo o que eles tinham foi deixado para trás na sua nave. A princípio, Margo se recusa, mas depois acaba aceitando com uma condição: Sergei deve ser trazido para os Estados Unidos, no máximo em 2 semanas. Quando Sergei chega, Margo descobre que nos últimos anos ele estava preso, sendo torturado pela KGB. Eles tomaram cuidado de não deixar marcas aparentes,
mas seus órgãos foram danificados. Margo, horrorizada, decide que vai fazer o que for preciso para garantir a segurança do seu amor e da sua família, trazendo eles para os Estados Unidos. Aleida começa a trabalhar em conjunto com o cosmonauta Alexei Pelotov, aquele cara que fez o contato com a Kelly no rádio, para que ele ajude durante a viagem. Ela acaba descobrindo que o motor da nave russa é quase idêntico ao design do primeiro motor nuclear da NASA. Desconfiada de que alguém entregou o projeto dos americanos para os soviéticos, confronta a Margo, mas a diretora desconversa, tentando adiar aquele papo até o pouso em Marte ser concluído. A Phoenix, nave da Helios, é a primeira a chegar na órbita de Marte, mas diante de uma tempestade de poeira, é obrigada a esperar durante 3 dias para pousar. Esse intervalo dá a Sojourner tempo suficiente para também chegar na órbita do planeta vermelho, fazendo com que a corrida seja reiniciada mais uma vez. Ed e Danny começam a descer com a cápsula de pouso Popeye. Ed está prestes a pousar, mas um problema no GPS causado pelo finzinho da tempestade de poeira faz com que ele perca a distância para o solo. Com medo do que pode acontecer com o Danny, ele decide abortar o pouso, jogando mais uma vez pelo seguro, como ele fez na Apollo 11, e retornando para Phoenix. Danny, que decidiu correr o risco de não ser a primeira a pousar, espera e desce com a Sojourner pouco depois do Ed, conseguindo pousar. Gregory, capitão dos russos, sai correndo tentando fazer os soviéticos vencerem mais uma vez a corrida espacial. Danny não pensa 2 vezes e sai correndo atrás dele, e os dois acabam caindo juntos no solo de Marte. Mesmo que cômico pra gente, esse ato passou uma mensagem para o mundo de cooperação entre as duas nações, inclusive acompanhado de um discurso de união entre as duas potências da presidente Ellen ao lado de Gorbachev. Com o pouso ainda às escuras da Sojourner, os propulsores da nave ficam completamente destruídos, tornando a Phoenix a única nave em funcionamento. Os americanos e os soviéticos seguem para o local onde os suprimentos que a NASA enviou caíram e iniciam a construção da sua base em Marte. Durante a construção, eles percebem que vários equipamentos ficaram danificados, resultado da pressa para serem os primeiros a chegarem em Marte. Ed e a sua tripulação também começam a construção da sua própria base, sem nenhum problema, a alguns quilômetros de distância. Na Terra, Margot continua sua busca por uma maneira de ajudar o Sergei e a sua família de fugirem da União Soviética. Sem muitas opções, ela faz um acordo com o agora chefe do Estado-Maior, o Bradford. Parte da receita da NASA vai para financiar um projeto militar. Em troca, ele vai realizar uma operação secreta para extrair e trazer a família do Sergei para os Estados Unidos, sem revelar que é para o Sergei, dizendo apenas que é para alguém muito importante e de muito valor para a NASA. Carrie retorna para Helios, mas dessa vez com uma condição, de ser promovida a COO da empresa, ocupando um cargo de igual importância ao Dev, tentando impedir que ele dite completamente as regras mais uma vez. Os astronautas e os cosmonautas começam a dar algumas entrevistas diretamente de Marte, e durante uma delas, o astronauta americano William Strauss aproveita a oportunidade para revelar a sua homossexualidade publicamente. A confissão causa uma onda de homofobia gigantesca nos Estados Unidos. O exército, inclusive, planeja expulsar ele das Forças Armadas assim que ele voltar, conforme manda o protocolo da época. Ellen, então, fica em uma situação difícil, e a única solução que ela consegue, com a ajuda do Larry, é decretar uma nova política que proíbe o exército de perguntar sobre a sexualidade dos soldados, mas também proíbe que os soldados falem sobre isso enquanto fazem parte da corporação. Ed começa a perceber mudanças preocupantes no comportamento de Danny, e assim descobre que ele está viciado em remédios. O capitão compartilha suas preocupações com a Carrie, admitindo que a Danny estava correta sobre o Danny, e que ele não devia ter recrutado o garoto. Danny, ainda espionando as conversas dele, começa a ficar ainda mais paranoico e descontrolado. Os soviéticos encontram uma fonte de água líquida enterrada em Marte e fecham uma parceria secreta com a Helios para que eles ajudem na extração. O plano não dá muito certo, porque o Sergei conta para Margot sobre a fonte de água, e ela passa essa informação para Aleida. Descobrindo isso, Aleida, por sua vez, conta para Danny. Enquanto isso, Larry, marido da Ellen, está tendo um caso com o assessor da Casa Branca, o Jeremy Zielk. O namorado está num barco, um amigo da faculdade, e acaba dando com a língua nos dentes, inclusive mencionando que os dois já tiveram um encontro íntimo no Salão Oval. O amigo sai do bar e imediatamente liga para o congressista Willie Barr
que estava procurando qualquer coisa para usar contra Ellen. Ainda na parte romântica da série, Kelly também começa a se envolver com o russo Alexei, depois dos dois terem se beijado durante a viagem para Marte. Os soviéticos não só começam a trabalhar com a Helios em Marte, mas também se mudam para a base deles. Dessa forma, o Sergei se tornou irrelevante para os soviéticos e assim é mandado de volta para Moscou, deixando a Margot desesperada. O congressista Willie, sem conseguir atacar diretamente a Ellen, usa o caso extraconjugal do Larry com Jeremy para tentar desestabilizar a Ellen através de uma audiência de revisão dos contratos da NASA. Sendo pega de surpresa, os dois brigam e o Larry finalmente revela para Ellen que a Pam foi embora para que ela pudesse seguir a sua carreira política, sem que ela fosse uma pedra no seu sapato. Desiludida com a situação, Ellen cancela todos os seus compromissos e vai até a casa da Pam. Jimmy, cada vez mais envolvido com a Sunny e o seu grupo, leva ela para um tour na NASA. Mas o verdadeiro objetivo deles é roubar um crachá de acesso. Eles conseguem roubar o crachá do Walt Rossi, o ex-comandante de Jamestown. Lá na segunda temporada, Jimmy começa a se arrepender, mas o plano do grupo já estava em andamento, sem que ele soubesse. A Leila continua completamente obcecada com o vazamento de informações da NASA e, desobedecendo a Margot, continua investigando por conta própria para tentar descobrir quem está por trás disso tudo. Mergulhada de cabeça no trabalho e se negando a acreditar no estado de saúde mental do seu pai, ela e o Victor acabam se separando. Relembrando que o seu ex-marido disse, a Leila começa a investigar mais a fundo e passa a considerar a própria Margot como responsável. Na Phoenix, Danny está cada vez mais descontrolado, até que ele atinge um novo nível. Durante um surto, ele destrói um bichinho de pelúcia que os astronautas têm como mascote de estimação. Ed fica revoltado e retira ele do cargo de copiloto, avisando que mais um passo em falso, ele vai ser confinado na Phoenix até eles retornarem para a Terra. Como se isso não fosse o suficiente, Danny é encarregado de monitorar a pressão da broca de perfuração que o Ed e os cosmonautas estão usando para acessar a água subterrânea em Marte. Mas chapado de remédio, Danny ignora os sinais de alerta e, inclusive, desliga a comunicação quando o barulho começa. E quando Nick chega para ajustar a pressão, já é tarde demais. A broca se rompe e um pedaço do metal perfura o abdômen do Ed. E para piorar, o rompimento causa um desmoronamento do monte onde eles estavam perfurando. Ed e Danny conseguem entrar no Reb 1 a tempo, mas a poeira e a terra cobrem os outros astronautas. Os astronautas da NASA sentem o impacto do deslizamento de terra e, sem conseguir contactar a base da Helios, saem da Reb Valley com os seus rovers para tentar resgatar os sobreviventes. Nick e Isabel Castillo não resistem e acabam morrendo. Já Alexei e Louisa Miller conseguem sobreviver. Ed e Danny, que conseguiram entrar no Habitat 1 antes do desmoronamento, ficam soterrados e incomunicáveis. Danny consegue estancar a ferida do Ed, mas começa a apresentar sinais graves de abstinência das drogas que ele tem usado. Com a situação desesperadora, os soviéticos e o resto da tripulação da Helios se unem à NASA para trabalhar juntos na solução de como salvar o Ed e o Danny. O maior problema ainda vai ficar para depois, porque não só o Habitat 1 foi soterrado, mas também o M100, a nave de transporte que leva e traz as pessoas para Phoenix na órbita do planeta. Kelly e Alexei saem para conseguir a localização exata do Habitat 1 e, com um golpe de sorte, eles conseguem encontrar. Durante a missão, Alexei começa a sentir muita dor de cabeça e, com o tempo, as coisas só pioram. Mesmo com a localização exata, eles não têm tempo para desenterrar o Ed e o Danny antes que eles fiquem sem oxigênio. Assim, Dev propõe um plano arriscado. Por baixo do Habitat 1 tem um tubo de lava e eles vão causar uma explosão do lado do habitat, permitindo que os detritos sejam sugados para dentro e abrindo caminho para que eles possam acessar o Habitat 1 por cima. Apesar dos riscos, a ideia é executada e, surpreendentemente, funciona e os dois são resgatados. De volta ao Habitat 2, que sobreviveu ao deslizamento, o Dmitri, aquele mesmo médico soviético que foi buscar o Roland na Jamestown lá na segunda temporada, consegue estabilizar o Ed e precisa operar o Alexei urgentemente por causa da concussão que ele teve ao bater a cabeça no acidente. Apesar dos esforços do médico, Alexei não resiste e morre, deixando a Kelly devastada. Kelly, que doou sangue para tentar salvar a vida dele, passou por alguns exames e assim os soviéticos descobriram que ela está grávida do Alexei. 5 meses se passam desde os últimos acontecimentos
e os astronautas finalmente conseguem desenterrar a nave de transporte para Phoenix. Mas eles ainda lutam para consertar o que foi danificado pelo deslizamento, além de ter que produzir combustível necessário para a viagem de volta à órbita. Nos Estados Unidos, o congressista Dick tenta passar um projeto para tirar o controle do orçamento da NASA da própria agência e passar para eles, podendo assim encerrar o projeto de Marte. Ellen promete que mesmo que eles consigam passar a proposta, ela vai vetar, mesmo depois do Dick ameaçar expor o caso do Larry com Jeremy. Sem ver outra alternativa, o Larry decide confessar publicamente em uma coletiva de imprensa para salvar a NASA e a carreira da Ellen. Mas quando ele estava prestes a falar, Ellen faz um movimento ousado. Ela resolve falar no lugar dele e confessa que é homossexual, defendendo também William Strauss. Sua declaração divide as opiniões do país, mas Ellen finalmente tira esse peso gigantesco das suas costas, assumindo o controle da sua narrativa e finalmente lutando para acabar com o preconceito no país. A Leida continua sua investigação sobre o vazamento do projeto da NASA e chega à conclusão de que só pode ter sido a Margot que entregou as informações para os soviéticos. Buscando uma validação, ela compartilha sua descoberta com Bill, que também chega à mesma conclusão. Bill quer denunciar a Margot para o FBI, mas a Leida se recusa, querendo pelo menos pensar um pouco antes de tomar alguma atitude. Mesmo assim, Bill age pelas costas dela e faz a denúncia, o que deixa a Leida furiosa. Karen descobre sobre a Helios estar com problemas financeiros e sugere vender o projeto da Phoenix para a NASA para levantar fundos, mas Dev se recusa. Na verdade, ele apresenta um novo plano de exploração de Marte ao Conselho, sendo mais ousado, uma nova nave, muito mais tecnológica, chamada Calypso, e planejando o seu lançamento para 1999. Mas o Conselho não aceita. Eles pretendem encerrar o projeto de vez. Além disso, decidem remover o Dev do cargo de CEO e fazem uma proposta para Karen assumir o lugar dele. Kelly, grávida do Alexei, começa a ter algumas complicações e precisa voltar para Phoenix dentro de 24 horas, ou tanto ela quanto o bebê correm risco de vida. O problema é que o sistema de acoplamento automático da MSAM foi destruído e precisa ser reparado. A única solução é pegar uma placa de uma das sondas soviéticas. Como as coisas podem sempre piorar, a sonda mais próxima está a 1.500 km de distância. Felizmente, eles descobrem que também tem uma sonda norte-coreana a apenas 89 km da Happy Valley. Danny e Grigori partem então em uma missão desesperada para recuperar a placa dessa sonda, enquanto a saúde da Kelly continua piorando cada vez mais. Chegando no local, eles descobrem o maior plot twist de todos. Tem um astronauta norte-coreano em Marte. Em 8 de fevereiro de 1995, 2 astronautas norte-coreanos chegaram em Marte, mas só um deles sobreviveu ao pouso, o Lee Jung-gil. Assim, ele se torna o primeiro ser humano a pisar em Marte. Quando Danny e Grigori chegam em um rover, Lee, que estava prestes a se matar, tenta resistir, mas os dois conseguem tirar a arma dele, pegar a placa que precisavam e assim voltar para Happy Valley, levando o astronauta norte-coreano com eles. Bragg, o vice-presidente, pressiona a Ellen para que ela renuncie, antes que ele mesmo entre com um processo de impeachment, mas ela se recusa, sabendo que se ele assumir, vai encerrar o projeto de Marte, o que ela está determinada a proteger, custe o que custar. Margot é avisada pela Lenara que o FBI está investigando ela por ter ajudado os soviéticos e oferece ajuda, sugerindo que ela fuja para a União Soviética. Ironicamente, ela recebe uma chamada do Sergei, avisando que ele e a sua família foram extraídos pelos americanos da União Soviética e que estão seguros na Alemanha, mas que em breve estarão nos Estados Unidos. Karen conta para o Dev que o conselho escolheu ela para ser a nova CEO da empresa, deixando ele puto da vida, se sentindo apunhalado pelas costas. Dev tenta convencer os funcionários a deixarem a Helios e juntos fundarem uma nova empresa. Mas ninguém aceita a proposta, já que isso resultaria na perda das ações da empresa, além de uma redução salarial gigantesca. Jimmy, ainda envolvido com Sunny e Charles, ajuda o grupo a colocar um dispositivo dentro da NASA, e logo percebe que ele está metido em algo muito errado. Ele avisa a Amber, pouco antes de ser atacado pelo Charles e trancado na parte de trás da van do grupo, que está estacionada na frente da NASA. Em Marte, as coisas só pioram. Eles não têm combustível suficiente no MSAM para levar todos de volta a Phoenix. Na verdade, não tem combustível suficiente nem para levar a Kelly.
ela pararia a 95% do caminho. De Houston, a Leida propõe uma solução arriscada: enviar a Kelly o mais longe possível e depois impulsionar até a Phoenix, deixando 2 a 3% de combustível para aterrissagem. Ed se responsabiliza por pilotar o módulo, mas exige que a Molly seja trazida de volta para a NASA para ajudar no planejamento do pouso. Ed levanta voo e lança a Kelly em direção à Phoenix. Apesar de uma cena muito tensa, ela consegue chegar na nave até que, de certa forma, bem tranquila. Carrie está no centro de comando da NASA, acompanhando o retorno da Kelly para Phoenix, quando recebe uma ligação da Amber, avisando sobre o Jimmy. Carrie então desce atrás dele e encontra ele amarrado junto de uma bomba dentro da van. Quando Charles percebe que o seu plano falhou, ele explode a bomba, destruindo uma boa parte do prédio da NASA. Ed sobrevive ao pouso brusco, mesmo deixando o módulo completamente destruído, mas assim que chega de volta no Habitat 1, recebe a trágica notícia. Durante a explosão, a Carrie acabou morrendo. Danny, carregado de culpa, admite para o Ed que deliberadamente deixou o acidente da broca acontecer, aquele que resultou em todas aquelas mortes, além de meter eles todos nessa confusão que estão. Como punição, Danny é exilado na nave norte-coreana, recebendo suprimentos apenas uma vez por mês. A temporada termina com a Leida no prédio destruído da NASA procurando pela Margot, quando descobre que a sala da diretora foi parcialmente destruída pela explosão. Assim, todos assumem que a Margot morreu. Somos então levados para 2003 e a Margot está viva, mas na União Soviética, enquanto o Sergei está em segurança nos Estados Unidos. E assim termina a terceira temporada de For All Mankind da Apple TV. Eu sei que em todos os vídeos da série eu tenho falado isso, mas essa temporada foi tão boa quanto as anteriores. Gente, eu não tenho palavras para descrever tudo que eu assisti nessa temporada. Sério, a quantidade de nave espacial e tecnologia foi surreal. Por favor, Apple, continue nesse caminho. Agora sim você está preparado. Pode correr para a Apple TV para curtir a nova temporada, que vai estar insana. E se você já viu e não lembra, corre para o meu vídeo de resumo da 4ª temporada. Mas antes disso, já deixa o seu like aqui e me diz nos comentários se esse resumo te ajudou a relembrar de tudo o que aconteceu. E também, se eu esqueci de contar alguma parte importante, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu tô sempre trazendo dicas e resumos de séries e filmes pra você. Também ativa o sininho aí. Assim, quando sair um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Isso é tudo que eu tinha pra falar pra você. Eu tô indo, mas daqui a pouco eu tô de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona pra vocês.